Vamos começar a falar agora um pouquinho sobre os modelos atômicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a história dos modelos atômicos e como que eles foram sendo construídos ao longo da história. A gente vai falar todas as características de cada um. E aqui a gente vai começar com o modelo atômico de John Dalton, né? Que foi basicamente o primeiro grande nome que surgiu aí durante a história da ciência em relação a essa questão dos modelos atômicos. Como ele é o primeiro, eu acho que é importante a gente voltar um pouco para tentar entender qual que é essa ideia do átomo, né? O que isso significa e como que surgiu, né? Quem foram os primeiros a introduzir essa ideia. E para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar lá para a filosofia antiga, né? Para o período da filosofia antiga, mais especificamente aqui no período pré-socrático, que, como o nome já diz, a gente já consegue entender aqui, que é o período da filosofia antiga, que veio antes de Sócrates. E, bom, durante esse período, a gente teve aqui o foco filosófico, né, o foco dos pensadores da época, era basicamente uma procura pelo princípio fundador de todas as coisas, o princípio fundador da natureza, né? O que isso significa? Isso significa que o foco, né, o foco dos pensadores na época era basicamente procurar qual era o princípio de tudo, o que gerava todas as coisas, qual que era o que gerou a natureza em primeiro lugar, né, o que gerou o universo. Então é basicamente uma procura pelo princípio fundador da natureza, né? Esse era o foco filosófico da época. E nesse contexto de uma procura pelo princípio fundador de tudo, a gente teve aqui dois grandes nomes, que foi o Leucípio e o Demócrito, e eles dois defendiam uma ideia do átomo, né, que era a primeira ideia do átomo, que consistia na seguinte coisa. Se a gente tivesse aqui um objeto e a gente fosse partindo ele, por exemplo, uma corda, aí a gente vai partindo ela ao meio, a gente vai ter metade, a gente parte de novo, a gente vai ter metade da metade. E vai fazendo isso diversas vezes, vai partindo o objeto ao meio, a gente ia chegar aqui, ó, numa partícula que não teria mais como dividir, que seria o átomo, né? E é daí que vem a ideia da palavra átomo. A gente tem aqui A significa negação e tomo divisão, né, do grego. Juntando essas palavras seria algo indivisível, né, que não tem mais como dividir. Então essa seria a ideia do átomo, um objeto que seria formado por átomos que não teria mais como dividir, ela seria uma partícula indivisível. Para esses dois pensadores, esse seria o princípio fundador de tudo, né, o princípio fundador da natureza. Tudo seria formado por átomos. Bom, muito tempo depois aqui, vários séculos depois passaram e o conhecimento científico foi evoluindo. O cientista inglês John Dalton, ele voltou com essa ideia do átomo, né? Resgatou essa ideia de uma partícula indivisível que formaria os objetos. E em 1808, ele postou, né? Ele introduziu o modelo atômico dele e ele caracterizava o átomo como uma bola de bilhar. Por isso que o modelo dele acabou ficando conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para ele, o átomo era característico de uma esfera rígida, maciça e indivisível. Então, basicamente, essas são as três características principais do modelo atômico do Dalton. E aqui a gente tem uma leve representação que é fiel a essas características, né? Uma esfera rígida e maciça, semelhante a uma bola de bilhar, né? Por isso o nome. E que também seria indivisível, não teria mais como a gente partir o átomo, né? Não teria mais como a gente chegar em partículas menores do que ele. Ele seria a partícula fundamental de qualquer objeto, por isso indivisível. E diferentemente da ideia da filosofia, dos pensadores daquela época, o John Dalton ele voltou com essa ideia, porém baseado em aspectos científicos da época, né? Aspectos que a gente não tinha durante o período da filosofia antiga, né? Então, naquela época, na época do Leucípio e do Demócrito, eram apenas suposições, aspectos, e não era baseado em questões científicas. Já o Dalton, ele volta com essa ideia baseado em questões científicas já existentes da época. E para a realização desse modelo dele, do modelo atômico, ele se baseia em basicamente duas leis já existentes da época, duas leis da química, que vai ser basicamente a lei de Proust e a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela faz referência à conservação das massas. Então ele diz que basicamente em uma reação química, a gente vai ter, por exemplo, aqui uma reação química, a gente vai ter a conservação da massa dos reagentes para os produtos. Então aqui a gente tem 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio e isso gera 18 gramas de água. Vocês podem ver que aqui a massa ela foi conservada, né? 18, 16 e por fim nos produtos deu
18. Então é basicamente isso que diz a lei de Lavoisier. E a gente tem a lei de Proust, que ela faz referência à proporção constante das reações. Então a gente vai ter aqui 2 gramas de oxigênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio. E sempre vai ser assim, nessa proporção, né? A gente tem 1 grama vai reagir com 8, 2 gramas vai reagir com 16 e assim em diante, sempre nessa proporção quando a gente fala desse tipo de reação. É basicamente isso que diz a lei de Proust, né? E essas duas leis em conjunto, elas são chamadas de leis ponderais, e são elas que demarcam o início da química moderna. E quando o Dalton fez o modelo dele, ele se baseou nessas duas leis para a realização do modelo dele e adicionou também algumas suposições que eram coerentes com o que era com os conhecimentos científicos da época. Outra coisa que é importante a gente comentar também é o que o modelo consegue explicar, né? Então tem dois aspectos importantes que o modelo explica que é legal da gente comentar aqui. A primeira coisa é a existência de diferentes elementos, que na época de Dalton, eles já tinham o conhecimento da existência de diferentes elementos. Por exemplo, a gente tem aqui o hidrogênio e o nitrogênio, o gás hidrogênio, né? E o gás nitrogênio. E o Dalton afirmava que a diferença entre esses elementos era devido a uma formação de átomos com propriedades diferentes. Então a gente tem aqui diferentes elementos, eram formados por átomos com propriedades diferentes. O que isso significa? Essas propriedades que o Dalton se refere é basicamente a massa, o tamanho, a massa e a forma. Então se a gente tem aqui um recipiente com gás hidrogênio, por exemplo, e um outro recipiente com gás nitrogênio. Os átomos de hidrogênio eles seriam basicamente dessa forma, com uma massa específica, com um tamanho específico e com uma forma específica. Já os átomos do gás nitrogênio seriam diferentes, né? Seriam com tamanhos diferentes, massas diferentes. E é isso que ia diferenciar esses elementos. Propriedades diferentes, né? Tamanho, massa e forma. Então é basicamente nisso que o Dalton vai afirmar. Outra coisa que é importante que que o modelo dele também conseguia explicar era as ligações químicas, né? Ele também explicava as ligações químicas, né? Como a gente já falou, ele baseava o modelo dele nas leis ponderais que estavam totalmente ligadas com as reações químicas. Então consequentemente, o modelo dele também devia explicar as ligações químicas. E como que ele explicava, né? Como que ele explicava as ligações químicas? Ele explicava isso através da teoria do calórico. A teoria do calórico, ela era daquela época, né? E eles acreditavam que... Bom, a teoria do calórico basicamente afirmava que o calor era algo material, né? Então a gente tem aqui que a teoria do calórico tratava o calor como algo material. E como que era isso? Eles acreditavam que em volta das partículas, por exemplo aqui, a gente tem a partícula de água, né? H2O. Eles acreditavam que o calor ele era como um fluido invisível que ficava em volta das partículas. A gente tem essa representação aqui em vermelho, mas é só para representar mesmo, né? Eles acreditavam que era um fluido invisível, material, né? Porém invisível, que ficava aqui em volta, ao redor aqui das partículas, e era isso que era o transporte de calor, né? Era o transporte desse fluido invisível que ia passando de partículas em partículas assim devido à diferença de temperatura. Eles não viam o calor como uma energia, né? Como a gente sabe que é hoje. Então é basicamente isso que diz a teoria do calórico. E o Dalton vai pegar essa teoria do calórico e vai aplicar também para as ligações químicas. Então ele acreditava que esse fluido invisível, além de tratar o calor, né, além de explicar o calor, também explicava as ligações químicas. Então ele acreditava que esse fluido também era responsável pelas ligações entre as partículas. Então era basicamente assim que ele explicava as ligações químicas. Porém, uma coisa que é importante a gente falar é que, bom, ele publicou nesse modelo em 1808, como a gente já disse no começo do vídeo, e mais tarde, a partir das décadas, começa a ter os estudos de eletromagnetismo, eletricidade. E quando tem esses aspectos começam a surgir, o modelo de Dalton ele não consegue explicar isso, né? Então, com o surgimento da eletricidade, o modelo de Dalton não consegue explicar. E daí a gente começa a necessitar de outros modelos atômicos, de modelos atômicos mais avançados, né? Mais sofisticados e fiéis à realidade para conseguir poder explicar
novas questões científicas que o Dalton não consegue explicar. Então é nesse momento, né, nesse contexto que a gente tem o surgimento do modelo de Thomson, que aí já é uma discussão para outro vídeo.